Boa tarde a todos. Passando aqui para deixar uma palavra para a meditação de cada um nesta tarde de domingo, né? Dia 17/11 de 2024, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que tem como título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos de Jesus. Aqui fala dos discípulos do Senhor Jesus, né? Os 12. Depois dos 12, os discípulos aqui na terra somos nós, irmãos. É eu e você, levando a palavra do Senhor, pregando o reino de Deus para aquelas pessoas que necessitam ouvir, pessoas que precisam de um abraço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 1 diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genesaré. Verso 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Verso 4 diz: E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei as redes. Verso 6. E fazendo assim, colherão uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. Verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam ao lado do barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram, aleluia, ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque não sou um homem. Porque sou um homem pecador. Verso 9. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor quer dizer o que nesta tarde? O Senhor, ele andava ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao lado daquele largo, né, do Rio de Jordão, em muitas comunidades, vilarejos, e o Senhor andava pregando o evangelho, né? Ele estava pregando o reino de Deus. Aleluia. Ele estava fazendo a vontade do Pai, obedecendo a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ali tinha uma grande multidão de pessoas ouvindo ele pregar. Aleluia, sobre o evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Né? E ele pregando o reino de Deus. Então ali, como eu acredito que tinha muitas pessoas, e ali estava começando a apertar. Então ele viu o barco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o barco era de Pedro, conhecido como Pedro, mas o nome de Pedro é Simão Pedro, mas conhecido por muitos como Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ali se aproximou-se, entrou no barco, pediu para que Pedro afastasse um pouco da terra firme. E de cima do barco, dentro do barco, sentado no barco, ele ensinava aquela multidão. Ele estava pregando o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali ele sabia que Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e André, eles tinham passado a noite no mar, pescando, mas nada tinha pegado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele deu uma ordem a Pedro, para que Pedro voltasse, louvado seja o nome do Senhor, juntamente com o seu irmão André, e chamasse ainda os seus companheiros para o ajudar. Aleluia. Irmãos, eu sei que não é fácil a gente crer quando está passando por uma dificuldade. Assim como aqueles homens passaram a noite, eles passaram a noite no mar, mas nada pegou, nada pescou. Aleluia. Mas eles voltaram lá. Eles confiou, eles teve fé. Aleluia. Eles obedeceram a voz de Jesus.
E ali ele voltando e obedecendo a voz do Senhor Jesus, irmãos, eles pegaram tanto peixe que as redes estavam se rompendo. Ai, de canto, arabarraçobe anandarai. Aleluia, eles estavam, aleluia, eu acredito que eles ficaram muito felizes, muito alegres. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmãos, eles estavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, muito alegres, passar a noite e não pegaram nada, mas quando Jesus mandou voltar, deu uma ordem para eles voltar, mesmo o mar estando alto, eles voltaram, e as redes se rompiam de tanto peixe, que foi preciso chamar os 2 companheiros, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Chamou Tiago e João, filho de Zebedeu, para ajudar eles. Louvado seja o nome de Jesus. E ali, irmãos, eles ficaram muito alegres, muito contentes, né? Porque Deus, ele, assim como Deus fez na vida daqueles homens, ele pode fazer na minha e na tua vida hoje. E o Deus que operou naquele tempo, ele é o mesmo que opera hoje na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele é o mesmo Deus que continua operando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, decando arabassobianaracia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele continua operando. Então o teu problema não é nada para Deus. Não é nada, porque, aleluia, aquela multidão, ela ficou de uma forma tão surpreendida, que eles se afastaram, apavorados de terror, achavam que era coisa ruim, porque, irmãos, eles estavam vendo ali um milagre que Jesus tinha operado, foi Jesus que operou, aleluia, não foi sorte não, que eles foram para o mar e pescou aqueles peixes, não, foi Jesus que fez, foi Jesus que operou o milagre sobre a vida deles, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o verso 5 diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ele obedeceu a ordem que Deus deu, que o Senhor Jesus deu a ele. Ele obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, assim é eu e você, se nós obedecermos a voz do nosso Deus, se a gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se a gente estiver em obediência, em comunhão com Jesus, Ele faz na minha e faz na tua vida também, irmãos. Nada para o nosso Deus é impossível, assim como lá no livro de Lucas 1:37 fala, porque para Deus nada é impossível. Então o que é que você acha que é impossível diante dos olhos do nosso Deus? Nada, irmão, não é nada impossível para Ele. Todas as coisas são possíveis naqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Naqueles que andam em retidão no caminho do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, ande na direção, na posição, continua na posição, porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, assim como Ele tem feito na minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o 7 diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. Eu acredito, irmãos, que quase que virava de tanto peso que eles estavam puxando aquelas redes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, era tanto peixe que eu tenho certeza que estava pesado, que o barco estava indo para o lado, porque eles estavam puxando as redes. Aleluia. Assim como Deus, aleluia, abençoou aquela pesca, Deus abençoa a sua vida também. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, qual tem sido a sua luta, a tribulação ou o vento forte, mas tenha certeza de uma coisa, que o Deus que operou naquele tempo, Ele é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar a tempestade, aleluia, e vai te conceder a vitória, em nome de Jesus. Eu creio. Só confia, persevera, busca, aleluia. Aí o verso 8 diz: e vendo isso, Pedro prostrou-se
aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, porque sou um homem pecador. Quem é que não é pecador, irmão? Eu e você somos pecadores, mas Jesus, aleluia, Deus deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele amou, aleluia, a mim e a você. Ele morreu por mim e por você. Então, como é que você não pode fazer um sacrifício para Deus? Aleluia, nós temos que dar o nosso melhor para Ele, porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por você. E na maioria das vezes não reconhecemos o que Deus faz. Aleluia, somos ingratos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não podemos fazer isso não, porque Deus, ele ama a mim e a você. Ele ama o pecador. Ele deu a vida, ele, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não se agrada do pecado, mas ele ama o pecador. Se arrependa, peça perdão. Aleluia, aleluia. Peça perdão que Jesus, ele vai te perdoar. Assim como ele fez com aquela mulher que estava em adultério, Maria Madalena. Aleluia. Os homens levaram Maria Madalena até os pés de Jesus. Jesus estava ali sentado. Aleluia. E disse: mestre, aleluia, estava adulterando. Vamos apedrejá-la? E Jesus calado, de cabeça baixa. A Bíblia fala. E eles lá falando, e Jesus disse: só assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, começando do mais velho até o mais novo. Irmão, ficou nenhum, não ficou nenhum, porque todos nós somos pecadores. Então quem é você para querer acusar o teu irmão ou o teu próximo? Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós somos pecadores, mas Jesus nos ama. Aleluia. Jesus nos ama. Ele deu a vida por mim e por você. Então vamos fazer o melhor para Deus. Ele merece o nosso melhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 9 diz: pois que o espanto se apoderará dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Irmãos, todo mundo ficou de boca aberta, porque nunca tinha visto tal coisa. Aleluia. Nunca tinha visto algo daquele jeito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então eles ficaram espantados. A Bíblia fala que eles ficaram espantados, porque nunca tinha visto uma cena daquela. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus que tem poder, que pode tudo e qualquer coisa por mim e por você. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sabe tudo o que você está passando, mas ele só quer ouvir a tua voz clamando, para que ele possa chegar e resolver o teu problema. Na maioria das vezes a gente quer receber a bênção deitado ou sentado, mas não é assim, dessa forma que funciona. Ajoelha-te diante de Deus. Peça a ele, clame a ele, que ele vai chegar e ele vai fazer na tua vida. Ai, de cantará amarrandar sobre andandarai. Aleluia. Ele vai fazer na tua vida. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, irmãos. O 10 diz: e de igual modo também de Tiago e de João, filhos, aleluia, de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Olha que palavra linda. Irmãos, depois do milagre que Jesus operou, aleluia, no Rio Jordão ali, aleluia, Pedro, ele abandonou a carreira de pescador de peixes e foi seguir ao Senhor Jesus, e foi ser pescador de homens, de vidas para o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí o 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ei, Pedro, André, Tiago, João, todos começaram a seguir a Jesus.
Todos eles foram discípulos de Jesus, assim como eu e você pode ser um discípulo de Jesus, levando a palavra, dando um abraço a quem necessita, a quem precisa. Tem pessoas, irmãos, aleluia, queimando, ardendo o espírito, a alma de angústia e precisando de um abraço. E tem pessoas que vivem hoje dentro do evangelho que não tem nem, aleluia, coragem de chegar e dar um abraço naquelas pessoas que necessitam receber. Que não tem coragem de chegar e pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, para aquelas almas que estão vazias, sedentas, pedindo um abraço, uma palavra de ouvir pelo menos Jesus te ama na tua vida. Aleluia. O amor de muitos tem se esfriado, irmãos. Aleluia, a Bíblia fala que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriarão. E isso já está acontecendo, já faz tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele andava curando, ele andava operando milagres, ele andava fazendo coisas maravilhosas na vida das pessoas. E tem tantas pessoas que no tempo de hoje são incrédulas, não acreditam no Deus que nós vivemos, no Deus que ainda vive e vai continuar vivendo até o fim dos tempos. Ele reina, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A volta do Senhor está próxima, Ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? A mensagem deste evangelho nos ensina e nos motiva a nunca desistir e sempre continuar tentando novamente. Mas uma das lições muito, aleluia, importante é que aprendemos com a pesca que nós não podemos deixar a nossa fé morrer. Devemos perseverar, persistir, aleluia, e correr atrás. Persista, lute, persevere, busque na presença do Senhor. Porque Ele é o Deus que renova a sua fé, renova as suas forças, lhe dá fortalecimento quando você precisa. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Outra das lições importantes aqui na Bíblia fala, outra lição importante. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. O Senhor fala na Bíblia, irmão, que eu e você pode ser um pescador de almas para o reino de Deus. O que é que você acha dificultoso? Nada é impossível para Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa do que Ele promete a mim e a você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esses pescadores escolheram deixar tudo para seguir a Jesus. Então qual é a tua dificuldade? Em deixar a bebida, em deixar a droga, em deixar uma festa, os desejos carnais do mundo, que isso tudo é passageiro, irmão, tudo isso vai ficar. Mas o amor de Deus não passa. A promessa que Deus tem na minha e na tua vida, essa não passa. Mas as coisas do mundo, tudo vai passar, é momentâneo, é passageiro, irmão. A Bíblia fala, é passageiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus quer que nós sejamos pescadores no seu reino. E a rede que Ele nos dá é o seu amor e a sua palavra. Você quer maior do que o amor de Deus por mim e por você? A palavra do Senhor tem poder sobre a minha e a tua vida, irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aqui no livro, aleluia, no livro de Mateus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, aleluia, Mateus capítulo 4, Mateus 4, a partir do versículo 18, diz assim, 18 até o 22. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no.
E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu. Aleluia. Seu pai consertando as redes, e os chamou. E eles o seguiram. Irmãos, eles largaram tudo. Deixaram a pesca de lado e seguiu a Jesus. Irmãos, ali, eu acredito que Jesus não prometeu muitas coisas não. Disse só assim, segui-me. Só operou um milagre e eles viram que Jesus podia qualquer coisa. Porque, irmãos, diante daquela cena que eles viram ali, Jesus operou um grande milagre. Muitos peixes, as redes estavam se abrindo porque era muito peixe. Aleluia. O que era mais que eles desacreditavam que o Senhor poderia fazer na vida deles? Nada. Porque Deus pode tudo. Tudo por mim e por você. Nada para o nosso Deus é impossível. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí lá no capítulo 1 de Marcos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Marcos, versículo 16, diz assim. Aleluia, 16 ao 20. Vai repetir a mesma passagem. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Aleluia. O que é que você está esperando para seguir a Jesus? Para servir a Jesus? Para resgatar almas para o reino de Deus? O que é que você está esperando, irmão? Não espere, não tarde. Porque quando Deus tem um chamado, e às vezes a gente fica tardando o chamado que Deus tem na vida da gente. Não tardes mais. Não é hora mais para brincar. Louvado seja o nome de Jesus. É hora de correr atrás, perseverar e buscar a presença do Senhor Jesus. Porque é na presença do Senhor que Ele vai te honrar. É na presença do Senhor que Ele vai fazer grandes coisas. Aleluia. E é esta palavra que eu deixo para vocês nesta tarde. Persevere. Busque enquanto há tempo. Porque os dias são maus e Jesus está voltando. Desejo uma ótima tarde a todos, cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus na minha e na tua vida.